Então, prosseguindo o aparelho digestório, nós vamos observar hoje, começar a observar as glândulas anexas. A primeira glândula, então, lembre-se que no tubo digestório nós tínhamos glândulas na lâmina própria da mucosa, estômago, intestino, e nós tínhamos glândulas na submucosa, porção final do esôfago e no duodeno. E existem glândulas que naturalmente não cabem dentro da parte tubular. Então, essas glândulas, a primeira delas é o fígado. O fígado, então, é considerada a maior glândula do organismo. Pesa em torno de 1,5 kg e é constituído, vocês vão ver isso na clínica, vão no exame físico, palpar o fígado e anatomicamente, vocês vão secar o cadáver e vão ver que ele é constituído por um lobo direito e um lobo esquerdo. Posteriormente, ainda tem dois lobos menores, que é o lobo caudado, próximo à via cava inferior, e o lobo quadrado, próximo à vesícula biliar. Então, esse fígado ele é considerado uma glândula endócrina, não porque ele produz hormônio, mas porque ele joga substâncias úteis na corrente circulatória. Então, a albumina, por exemplo, é o único local de síntese da albumina no corpo humano é no fígado. As proteínas do sistema de coagulação, as proteínas do sistema de complemento, todas elas são produzidas em nível hepático. Então, isso ele é considerado uma glândula endócrina, entre aspas, porque joga substâncias, proteínas sintetizadas no órgão na circulação. E, naturalmente, é uma glândula exócrina, porque a secreção biliar é lançada na segunda porção do duodeno. Então, vocês veem aqui, eu tenho o quê? Um ducto, uma ramificação que sai do fígado com a bile produzida no seu interior. Mas eu tenho aqui duas estruturas que penetram no interior do órgão, uma veia e uma artéria. Então, essas três estruturas penetram pelo hilo hepático no interior do órgão. Quer dizer, a vascularização, artéria e veia penetra no interior. E o ducto biliar sai do interior do órgão. Então, essas três estruturas sempre vão caminhar em conjunto no interior do órgão. Observe a superfície lisa recoberta por uma cápsula de tecido conjuntivo, e essa cápsula é denominada cápsula de Gleason. Então, esse tecido conjuntivo ele recobre todo o órgão e, em algumas partes em que eu tenho contato com o diafragma, eu não tenho a presença da cápsula de tecido conjuntivo. Então, nós temos essas três estruturas penetrando no interior do órgão. A semelhança do tronco de uma árvore, olha aqui, essas duas estruturas penetram e a estrutura biliar sai. Então, observa como se fosse o tronco de uma árvore que vai se ramificando em ramos cada vez menores. Então, essa vascularização arterial, então, a artéria hepática oriunda do tronco cilíaco da aorta abdominal, a veia porta, formada pela mesentérica superior e esplênica, penetram pelo hilo hepático e se ramifica sucessivamente. Então, essa ramificação vai ser até um ponto em que sangue arterial e sangue venoso vão se misturar na menor unidade vascular, que é um capilar de luz ampla e parede delgada, denominado de sinusoide hepático. Então, veia porta, ela vai trazer um sangue venoso que já percorreu o intestino e vai percorrer um segundo órgão. Então, nós chamamos isso de sistema porta. Então, quando o sangue venoso penetra no segundo órgão, eu chamo isso de sistema porta.
o sistema arterial vai dar a oxigenação necessária ao órgão. Posteriormente, quando os sinusoides se formarem, a vascularização vai se tornar inteiramente venosa. Então, eu vou ter a ramificação, os sinusoides penetrando numa vênula central, depois essa vênula centrolobular vai para uma veia sublobular, que vai para uma veia, a sublobular aqui, ó, segue para uma veia suprahepática e vai até a veia hepática póstero, superior ao fígado. A veia hepática, então, vai desembocar na veia cava inferior. Então, essa estrutura vascular percorre um órgão que, morfologicamente, vocês viram, na histologia 1, é uma glândula cordonada. Então, são cordões de células intercalados com sinusoides. Então, cordões de células intercalados com sinusoides. O conjunto de células nós denominamos parênquima. Então, aqui eu vou me referir ao conjunto de células hepáticas como parênquima hepático, ou seja, é a porção funcionante da glândula. Então, esse termo de parênquima nós aplicamos sempre ao sistema glandular e ao conjunto de células funcionantes da glândula. Cada célula isolada eu posso denominar como célula hepática ou hepatócito. Então, um corte da superfície interna do fígado, a gente observa aquela estrutura, olha, o ramo da veia porta, o ramo da artéria hepática e o ducto biliar, envolto por um tecido conjuntivo. Então, aquela cápsula de Glisson, ela se espessa, aquele conjuntivo denso, ele se espessa em nível de hilo e acompanha o que penetra e o que sai do fígado. À medida que ele caminha no interior do órgão, essas estruturas vão se tornando de um calibre menor e, consequentemente, o conjuntivo vai se tornando um conjuntivo frouxo. Então, à medida que essa ramificação for menor, o conjuntivo acompanha a ramificação. Então, observa, olha, veia porta, jogando sangue no sinusoide hepático. Artéria, ramo da artéria hepática, jogando sangue no sinusoide. O sangue, então, olha, vai percorrer os sinusoides e vai ganhar vênula hepática terminal ou veia centrolobular. Essas vênulas hepáticas terminais desembocam na sublobular. Então, a sublobular vão formar suprahepática, veia hepática e veia cava inferior. Ela desemboca na veia cava inferior. Então, notem que a veia porta penetra no hilo hepático. A veia hepática ela é póstero-superior, ela desemboca na veia cava inferior. Então, são duas estruturas distintas. Tá? Então, novamente, olha, artéria hepática, veia porta, olha o ducto biliar e a veia cava, veia hepática desembocando na veia cava. Todo aquele sistema venoso no interior do fígado. Bom, como macroscopicamente nós denominávamos de lobo hepático. Microscopicamente, nós vamos usar o termo lóbulo. Então, o que é um lóbulo hepático? Quando nós observamos que o parênquima hepático é formado de cordões de hepatócito, a única estrutura diferente seria aquelas três estruturas: ramo da veia porta, ramo da artéria hepática e o ducto biliar, que penetraram no hilo e foi se ramificando. Isso era envolto por tecido conjuntivo. Então, essas três estruturas em volta por conjuntivo é denominado de espaço-porta. Então, o espaço-porta vai delimitar perifericamente uma estrutura que é denominada de lóbulo hepático. Então,
No fígado de porco, os espaços portas são unidos entre si. Então, um espaço porta aqui, outro espaço porta aqui, são unidos entre si por um septo conjuntivo. Com isso, a estrutura lobular ela tem um formato hexagonal. Então, no fígado de porco é visível essa estrutura hexagonal. Então, essa estrutura hexagonal, delimitada por espaços portas e centralizado por uma veia centrolobular, eu chamo de lóbulo hepático. Então, o lóbulo hepático clássico é uma porção do parênquima hepático num formato hexagonal, tendo na periferia espaços portas e no seu centro uma veia centrolobular, que atualmente é denominada o quê? Vênula hepática terminal. Essas vênulas hepáticas terminal drenam o sangue para a veia sublobular. Então, na periferia, eu encontro os espaços portas. O sinusoide percorre todo o lóbulo e o sangue é drenado pela veia centrolobular. Então, nós temos aqui o formato hexagonal de um lóbulo hepático clássico. E o centro, uma veia centrolobular ou vênula hepática terminal. O indivíduo, entretanto, achou que, para estudar a oxigenação hepática, seria preferível tomar 2 espaços porta e acompanhar o trajeto do sangue até a veia centrolobular, o vênula hepática terminal. E esse indivíduo, denominado de Rapaport, definiu uma estrutura chamada de ácino hepático. Então, o ácino hepático é uma estrutura em que se estuda a oxigenação do fígado. Por quê? À medida que sangue arterial e venoso se misturam no sinusoide, e o sinusoide vai percorrendo o lóbulo até a veia centrolobular, a parte terminal em torno à veia centrolobular tem uma pior oxigenação. Ao ele fazer essa definição de um ácido hepático, ele esquematizou como se fosse um losango, em que a porção dos hepatócitos próximo aos espaços porta seriam melhor oxigenados. Então, ele denominava isso de zona 1 do ácido hepático. À medida que o sangue vai percorrendo até chegar à veia centrolobular, ou vênula hepática terminal, a oxigenação vai diminuindo, porque o sangue vai se tornando totalmente venoso. Então, seria a zona 3 do ácido hepático. A importância da oxigenação são nos processos patológicos. Como a zona 3 dos hepatócitos funciona mais voltada ao metabolismo, essa parte aqui, que detoxica determinadas substâncias ingeridas, ela é mais prejudicada com a oxigenação. Então, o ácido hepático ele tem importância para o estudo da oxigenação hepática. Mas o fígado humano não tem um septo conjuntivo unindo um espaço porta a outro. Então, o que eu faço para delimitar um lóbulo hepático no fígado humano? Eu localizo a veia centrolobular, o vênula hepática terminal, e pego em torno os espaços portas mais próximos. E imagino mentalmente uma linha traçando um hexágono. Então, eu teria aqui um lóbulo hepático. Então, o lóbulo hepático, em formato hexagonal, pode ser também aplicado no fígado humano. E o sistema de ácido hepático representado aqui novamente. Então, eu tenho um formato no ácido hepático de um losango. Zona 1, zona 2, a porção intermediária, e a zona 3 do ácido hepático, correspondendo aos hepatócitos em torno à vênula hepática terminal. Então, observa o lóbulo hepático clássico, a veia centrolobular, ou vênula hepática terminal,
e os cordões de hepatócito. Essa porção aqui é um fígado de porco. Observa que o lóbulo hepático é bem delimitado. Então, o lóbulo hepático está bem delimitado. Os hepatócitos formando cordões, uma coloração pela hematoxilina e eosina, quer dizer, o citoplasma eosinofílico, róseo, da cor da eosina, enquanto o núcleo não visualizado aqui ele fica da cor da hematoxilina. Então, ele pega a basofilia da hematoxilina. Então, um lóbulo hepático observa outro lóbulo hepático e a adjacência vai assim sucessivamente o fígado é mapeado em lóbulos hepáticos. Espaço porta, no vértice do hexágono, a vênula hepática terminal. Um menor aumento aqui, você pode sentir aqui no fígado humano, não é um fígado de porco como esse, você pode pegar a veia centro-lobular, o espaço porta e olha, aqui você delimita mentalmente um hexágono. Então, o espaço porta também é conhecido como tríade portal, porque aqueles três elementos sempre estão juntos: o ducto, a veia, porta e a artéria hepática. Lembrar sempre disso. Inclusive na clínica, depois na patologia, vocês têm que lembrar que esses três elementos têm que ser visualizados. Então, aqui nós temos a ramo da artéria porta, o ramo da via porta, o ramo da artéria hepática, misturando sangue venoso e sangue arterial no sinusóide hepático. Então, esse sangue vai seguir em direção à vênula hepática terminal. Então, todos os sinusóides jogam sangue na vênula hepática terminal. Entre o sinusóide, nós temos o quê? Observa. Esse hepatócito, cordão de hepatócito, ó, o núcleo aqui em branco e o citoplasma em torno ao núcleo. Então, eu tenho um cordão de hepatócito, uma célula após a outra. Um cordão de hepatócito. No fígado, como é uma glândula endócrina, uma glândula exócrina, eu tenho que imaginar o seguinte: eu pego um cordão de hepatócito e observo que um lado da célula é voltado para o sinusóide hepático. Então, esse polo, esse lado da célula voltado para o sinusóide hepático, eu chamo de polo sinusoidal. Então, esse hepatócito aqui possui esse polo sinusoidal. Esse outro cordão aqui, olha, os hepatócitos são voltados também para o polo sinusoidal. Mas essa célula aqui, o outro lado dela, possui um polo, um lado voltado para uma estrutura em que é formada por dois cordões de hepatócitos adjacentes. Então, essa estrutura aqui marcada em verde, eu chamo de cananículo biliar ou cananículo bilífero. Então, se o hepatócito tem um polo voltado para o sinusóide e tem um polo voltado para o cananículo biliar. Então, o cananículo biliar é formado pela membrana celular de dois hepatócitos adjacentes. Então, observe o seguinte: esses hepatócitos próximos à veia centro-lobular, eles abrem uma luz entre eles para formar o cananículo biliar. E esse cananículo vai seguindo entre cordões de hepatócitos adjacentes. Então, o produto biliar vai sendo jogado no interior do cananículo biliar, olha. E o cananículo biliar vai seguir uma direção oposta ao sangue. Então, enquanto o sangue, o fluxo sanguíneo, corre de um espaço porta no interior do sinusóide em direção à vênula hepática terminal, o cananículo biliar surge próximo à vênula hepática terminal e segue em direção ao ducto biliar no espaço porta.
Então, os menores ductos, eu chamo de dúctulo. Então, esses dúctulos vão coletar a bile que está vindo pelo canalículo biliar. Então, o canalículo biliar não tem parede própria. Ele é formado pela membrana celular de hepatócito adjacente. Então, essa membrana celular aqui, de hepatócito adjacente, vão formar o canalículo biliar. Quando o canalículo biliar está chegando ao ducto, existe um processo de transição. Então, as células ductais, ou seja, as células de revestimento do ducto, então o ducto agora sim vai ter uma parede própria, começam a surgir. Então, existe uma transição entre hepatócitos, que delimitavam o canalículo biliar, e as células ductais, que formam o ducto biliar. Essa transição aqui é denominado de canal de Hering. Então, o canal de Hering é a transição de canalículo biliar para o ducto biliar. Então, se eu te perguntar, o canal de Hering é revestido por quê? Parte por ser hepatócito e o final por células ductais. Então, essas células ductais nada mais são do que um epitélio cúbico simples de uma estrutura tubular, que é o ducto biliar. Então, observe, o ducto biliar é facilmente distinguido da artéria e veia, porque ele é revestido por um epitélio cúbico simples. Enquanto que a artéria e a veia são revestidas por quê? Por um endotélio, um epitélio pavimentoso simples. Então, esse endotélio é também visualizado onde? Visualizado no sinusóide hepático. Então, o sinusóide hepático é revestido por um epitélio pavimentoso simples, que é um endotélio. Observe que no polo sinusoidal, o hepatócito não está em contato direto com a luz do sinusóide. Existe um espaço aqui, representado em amarelo, que é um espaço situado entre a membrana celular do hepatócito e o endotélio do sinusóide. Esse espaço aqui é conhecido como espaço de Disse. Então, esse espaço de Disse é o espaço situado entre a membrana celular dos hepatócitos e a parede do sinusóide hepático, ou seja, entre o endotélio e a membrana celular do hepatócito. Então, o que tem o espaço de Disse? O primeiro elemento é o que passa por esse epitélio que apresenta poros. Então, o endotélio não é um epitélio contínuo, ele apresenta poros, fenestras. E o plasma preenche o sinusóide hepático. Então, esse plasma que preenche o sinusóide hepático é permanentemente removido através do vaso linfático que aparece no espaço porta. Então, na realidade, eu teria no espaço porta 4 estruturas, 2 que penetram, veia porta e artéria hepática, e 2 que sairiam, o ducto biliar e o vaso linfático. Então, aqui em amarelo, representando o plasma no espaço de Disse. Além disso, o espaço de Disse apresenta uma outra estrutura extremamente importante, que é uma parte do colágeno chamado de fibra reticular. A fibra reticular é um colágeno do tipo 3 e que se coloca em todo o espaço de Disse com a função qual? De sustentação dos cordões de hepatócito. Então, isso é importantíssimo. Os cordões de hepatócito eles são sustentados pelas fibras reticulares localizadas no espaço de Disse. Então, essas fibras reticulares, elas sustentam os cordões de hepatócito. E existe uma célula fixa no espaço de Disse,
que é a chamada célula estrelada, que produz esse colágeno do tipo 3, que é a fibra reticular. Essa célula estrelada primitivamente foi chamada de lipócito, porque apresenta gotas de lipídio no citoplasma. Posteriormente, também de células de ITO, que foi quem batizou a célula, e atualmente ela é mais conhecida como célula estrelada. Então, essa célula estrelar, ela é produtora de fibra reticular, que não está representada aqui, no espaço de Dice. Um outro elemento celular importante, esse elemento, ele transita entre a luz do sinusoide para o espaço de Dice, é uma célula que vocês já viram em estudo 1, que é derivada do monócito da corrente circulatória, é um macrófago, ela é uma célula que se move, ela tem pseudópodes, e no fígado ela é conhecida como célula de Kupfer, Kupffer. Então, a célula de Kupfer é uma célula, é o fagócito residente do fígado. Então, a célula de Kupfer é importantíssima no sistema fagocitário hepático. Então, é uma célula que se move entre a luz do sinusoide, o espaço de Dice, ela patrulha essa região. Observe, então, que a periferia do lóbulo hepático, essa periferia aqui, o limite externo do lóbulo hepático, recebe o nome de placa ou lâmina limitante. Então, entre o espaço porta e o início das células hepáticas, eu encontro a lâmina limitante. Então, mais uma vez, vamos repetir. O fluxo biliar vem próximo à veia centro-lobular, pelo canalículo biliar, e segue em direção ao espaço porta. O fluxo sanguíneo, próximo ao espaço porta, sangue venoso e sangue arterial se misturam no sinusoide e segue em direção à vênula hepática terminal. Então, o produto originário da absorção hepática, ele segue esse fluxo e eu vou reabsorvendo o que for necessário para o interior do fígado, se for necessário estocar como a glicose sob a forma de glicogênio, ou se for necessário excretar, o produto é lançado na corrente biliar, no fluxo biliar. Então, a secreção biliar, ela é composta de sais biliares produzidos no fígado, da bilirrubina, que é conjugada no fígado, tudo isso vão compor a bile. Mas determinados medicamentos podem ser detoxicados através do hepatócito e ter eliminação biliar. No maior aumento, observe o seguinte: o polo sinusoidal, o espaço de Dice. Então, nós temos, para aumentar a superfície de absorção, eu tenho o quê? Microvílulos no polo biliar do hepatócito. A célula estrelada, a gotícula de Euripides, no seu interior, ela produz, então, colágeno do tipo 3, que é a fibra reticular. Endotélio do capilar, ou poro, é um endotélio com membrana basal descontínua. Esses poros são livres, essas fenestras, e a célula de Kupfer aqui visualizada. Observe aqui o polo biliar, representado aqui do outro lado. E, novamente, aquela visão da vênula hepática terminal do espaço porta. Então, olha o fluxo biliar seguindo em direção ao ducto biliar no espaço porta. Uma outra representação, vocês teriam aqui, ó, o espaço porta, ele representando o ramo da via porta, e observa o ducto biliar. Então, o canalículo aqui vai desembocar, olha, no canal de Hering, essa transição aqui é o canal de Hering, e nós já temos um ducto biliar. Vênula hepática terminal e
Veja o aspecto do hepatócito, né? Núcleo, com um nucleolo e os cordões de hepatócito. Mais um outro esquema mostrando a vênula hepática terminal, o fluxo do sinusoide para o seu interior, os cordões de hepatócito, olha, entre dois cordões, o aparecimento do canalículo biliar, olha o fluxo biliar, então, seguindo para o ducto biliar no espaço porta. Lembrar que o conjuntivo do espaço porta, a fibra que eu tenho no espaço porta é um colágeno do tipo 1, né? É uma fibra colágeno tipo 1, ao contrário da fibra reticular observado onde? No espaço de Disse. Mais uma representação, canalículo biliar, cordões de hepatócito, vênula hepática terminal, espaço porta, ramo da artéria hepática, ramo da veia porta, o ducto biliar, olha o epitélio. Mais uma representação dos lóbulos hepáticos, maior aumento, canalícula em verde, artéria e veia se misturando no sangue no sinusoide e a veia centrolobular. Quando nós temos a saída do fígado, né, no hígado hepático, a desembocadura do ducto, então nós temos já um ducto de maior calibre. Os menores ductos eu chamo ductulo. À medida que eles vão se formando, drenando os lóbulos, eu tenho os ductos maiores. E quando ele sai pelo hígado hepático, eu tenho o ducto hepático direito, do lobo direito, e o ducto hepático esquerdo. Então, ambos vão se unir e formar o ducto hepático comum. O ducto hepático comum, ele vai dar origem a um ducto para a vesícula biliar. Então, vai emergir do ducto hepático comum o chamado ducto cístico. Então, o ducto cístico, ele vai em direção à vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é um reservatório da bile e ele é uma estrutura que possui uma parede semelhante à parte tubular. Então, essa vesícula biliar vai possuir aquelas camadas observadas no parte tubular do trato digestório. Só que apresenta uma característica. A vesícula biliar, ela, na mucosa, ela não apresenta muscular da mucosa. Então, com isso, eu não posso denominar submucosa. Eu vou dizer que a lâmina própria da vesícula biliar, o conjuntivo, vai ser bem substancial, porque ele vai atingir até a muscular externa. Então, eu vou ter uma mucosa com uma lâmina própria e logo em seguida a muscular externa. A muscular externa da vesícula biliar, ela não é tão nítida como a do tubo digestório. Então, eu vou ter camada oblíqua, circular e longitudinal, como o estômago, tem 3 camadas musculares externas, porém, elas são imbricadas, elas não são dispostas daquela nitidez que a gente tinha observado no estômago. E a camada mais externa? Eu vou ter uma camada externa, que pode ser, quando a vesícula em contato com a superfície hepática, uma adventiça. Mas a parte da vesícula que não está em contato com a superfície hepática vai ser recoberta pelo peritônio e vai ser, portanto, uma serosa. Então, a camada mais externa da vesícula biliar, ela pode ser uma adventiça quando ela está colada à cápsula do fígado, somente conjuntivo. E ela pode ter uma serosa quando ela for a porção recoberta pelo peritônio. Eu vou ter, então, conjuntivo com células pavimentosas, que eu denomino mesotélio. Cístico, então, volta aqui. Ducto hepático comum deu origem ao cístico para a vesícula biliar. Quando surge o cístico,
eu mudo o nome do canal para colédoco, ou ducto biliar. Então, o ducto hepático comum, após a emergência do cisto, é denominado de colédoco, ou ducto biliar. O colédoco vai seguir em direção à segunda porção do duodeno, mas ali ele vai receber o ducto pancreático originado do pâncreas. Então, o ducto pancreático principal se une ao colédoco na parede do duodeno. Então, naquela muscular externa, quando ambos os ductos se encontram, formam uma ampola, um espaço maior na muscular externa, que é conhecida como ampola de Vater. E ambos vão emergir como um ducto único na mucosa duodenal, num orifício denominado de papila duodenal. Então, essa estrutura macroscópica, elas são melhor visualizadas na dissecção. Então, agora vamos ver alguns aspectos microscópicos. Um menor aumento, um corte corado em hematoxilina e eosina, quer dizer, H de hematoxilina. Observe que é um corante basófilo que vai corar um núcleo cheio de ácido nucleico. Tem essa tonalidade azulada. E enquanto a eosina, que é um ácido que vai se combinar com a proteína do citoplasma, a eosina tem uma tonalidade rosa. Então, nós falamos cortes histológicos corados pela hematoxilina e eosina. Então, observa, eu delimito os cordões de hepatose pela presença do núcleo. Esses espaços menores aqui, claros, essa luz, esse espaço aqui, são os sinusoides. Então, esses espaços em branco aqui, que é a luz do sinusoide, são observados entre os cordões de hepatose. Observa aqui uma veia centrolobular, aqui uma veia centrolobular. Olha os cordões de hepatose, aqui os cordões, núcleo, citoplasma, e os espaços mais claros que são os sinusoides. Cápsula de Glisso. Essa região mais externa aqui seria a cápsula de Glisso, tecido conjuntivo denso modelado, bem substancial. E bem aqui na periferia, olha, o peritônio, o mesotélio, essas células, o núcleo da célula pavimentosa do mesotélio. Observe, eles são mais evidentes que o citoplasma, porque o citoplasma é muito escasso, o núcleo sobressai. Veia centrolobular aqui e cordões de hepatose. Menor aumento. Observa os espaços porta, olha aqui, espaço porta. O sangue, normalmente, ele fica nessa tonalidade no centro de uma veia. Como a veia tem pouco calibre, a túnica muscular é pouco desenvolvida, ela não se contrai. Então, eu observo que, ao contrário da artéria, que tem a camada média bem desenvolvida, a luz da veia ela é mais ampla. Então, no pós-mortem, você encontra a presença de sangue no interior da veia. Vênula hepática, pouco conjuntivo, olha em torno. Então, no menor aumento, dá para distinguir onde estão os espaços porta. Onde houver conjuntivo aqui, muito pequeno, dá para ver um ducto. Ó. Grande espaço porta, outro espaço porta, ao passo que a vênula hepática, olha, ela é pobre em conjuntivo, dá para você localizar. Maior aumento, olha, ramo da veia porta, bem amplo, ducto biliar, olha, aqui já é um epitélio cilíndrico. O núcleo, na base, a célula bem alta. Então, já é um ducto de maior calibre. Aqui, como a veia tem um trajeto tortuoso, eu posso surpreender o ramo da veia em várias porções do espaço porta.
a artéria, muito diminuta aqui para observar. A presença, então, numa coloração para a fibra reticular, ela aparece com essa tonalidade aqui, que, corado pela prata, ela aparece no interior do espaço de Disse, sustentando os hepatócitos. Então, toda essa estrutura histológica, a gente vai ver com maior detalhe a náusea na representação, na demonstração prática. Então, por hoje, nós ficamos por aqui na parte de fígado.